Olá, eu sou Miguel Andrade. Eu sou o Marcos Nunes. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse Note Vídeo. E hoje é um vídeo um pouco diferente, mas igual, não é? Onde a gente está indo, Marcos Nunes? A gente vai na casa de um colecionador. Isso, como você já deve ter visto ao entrar nesse vídeo, né? A gente está indo na casa de um colecionador incrível, né? Ele tem uma coleção incrível de uniformes ou camisetas? Camisetas do Corinthians. Após a vinheta, roda! E voltamos, estamos aqui com o Bruno. E aí? O Bruno é o colecionador do que a gente veio conversar hoje, né? Viemos conhecer a coleção dele, a coleçãozinha, gente. Olha isso, quanta camiseta. Modesta coleção. A camiseta ou uniforme? Uniforme. É, camisa de time, né? O uniforme seria o kit completo, né? Camisa, meião, chuteira. Só uso, coleciona as camisas. Você coleciona há quanto tempo, Bruno? Pergunta bem óbvia. Então, a camisa mais antiga que eu tenho é de 89. Ah, desde 89? É, eu tinha 3 anos na verdade. Então, a minha coleção eu desde tenho desde os 8 anos. E aí eu fui comprando as camisas pra trás, que eu não tinha, entendeu? A minha coleção começou quando eu dava aula particular de matemática, e aí o dinheiro que eu ganhava era o que eu comprava. Que não era muito. A camisa antigamente era R$80, né? Aí eu juntava o dinheiro e ia E hoje é comprando. quanto, mais ou menos? Não, hoje as mais recentes são por volta de R$300. Tá muito difícil de você achar a primeira pra gente ver? Não, pô, tá aqui, tá em ordem cronológica. Tem ordem, gente, tem ordem cronológica. Não é uma coleção à toa, não. Então você cuida da coleção. De você, não é? Comprei e deixei. Não, mas é o seguinte, ó. Quando vocês pedem pra mostrar a minha coleção de DVD, eu fico enrolando, porque tá tudo zoado. Tá tudo fora de organização. Já tem, tipo, o maior prazer é quando tá tudo certinho, por ordem, uma ordem cronológica. Aqui tá exatamente na ordem de... Se não dá nem tesão colecionar. Que é 89, 90 e aí vai indo. 91, 92, 93, aí... 89 é essa primeira. Não, essa primeira aqui, cara, ela é a mais... É a que tem a história mais diferente. Ah, que bonitinho, tem um escrito de que Deus sabe, Porque Bruno. assim, né, é um momento emocionante. Lágrima da igual. Eu tinha Ah, tá furadinha. 7 anos e aí eu queria a camisa do Corinthians. Só que minha mãe na época não tinha como comprar e tal, não tinha condição, porque era caro mesmo. Aí ela foi, comprou o símbolo do Corinthians, era uma camisa da Hering. E aí estampou o símbolo que e da fez hora, mano. E essa eu guardei, que aí acaba sendo pra mim a mais cara, importante mais da valorosa. coleção. Aqui nunca, essa não tem preço. Olha que bonitinho. E é a primeira que tá na coleção. Foca no olhar. Foi muito bonito. E é a primeira, e aí ela é a primeira que ficou aqui, que é que eu... Toda vez que me perguntam na minha coleção, a primeira camisa que eu mostro é essa. Que legal, porque Pra mim é a mais importante. não é a primeira, mas é a importante. Não, ela é a minha primeira camisa do Corinthians, porque meus pais não tinham como me dar a camisa antes, e aí... Mas a primeira que eu tive é engraçada, porque eu acho que foi por isso que eu fiquei com como é que eu posso dizer assim, de uma forma educada? Com ódio de colecionar camisa. Porque essa aqui, ó, eu tinha 8 anos. Esse uniforme aqui é o de 94, 93, 94. Quer que eu tire do plástico também? Pode. E aí o que aconteceu? Vamos te dar trabalho, Não, né, não tem velho? problema. Eu tinha 8 anos e aí foi quando quando minha mãe me deu a primeira camisa mesmo. E aí eles me deram essa camisa aqui, só que com 8 anos, eu era um pouquinho menor, devia ter 10 centímetros a menos. Foi quando eu parei de crescer. E aí, o que aconteceu? Um tempo depois, aí eu comprei a camisa seguinte, que foi essa aqui. E aí eu cheguei em casa e falei, mãe, cadê a camisa? Não, estava pequeno, eu dei. Não acredito. E aí foi por isso, e aí foi aí que eu comecei a colecionar mesmo. Mas tava pequena. Imagina o escândalo. É porque eu cresci 10 centímetros. Dos 8 anos até os 10. Dos 8 até os 10, eu cresci muito. Ô Bruno, deixa eu fazer uma pergunta de $1 milhão. Por que Corinthians? A gente tá em Santos, tá, gente? O Bruno é santista, já. Não, sou nascido em Santos. Ah, é santista? Não, sou corintiano, nascido Não, mas quem nasce em Santos é nasce em Santos. natural de Santos. Por que Corinthians? Tem que deixar bem claro isso aí, né? Cara, assim, eu não tenho família, assim, da minha família ninguém era corintiano, à exceção
o marido da minha tia, que é meu tio, claro. Gente, meu tio Santos, as pessoas gostam muito do Santos. Muito. Dia de jogo eles param, tipo, a cidade para. A região que ele mora não para, é verdade. Mas não é todo mundo. É uma boa parte, mas não é da melhor parte. Mas aí o que aconteceu? E eu gostava muito de futebol. Eu sempre... O primeiro jogo que eu assisti foi de 2 times rivais até, e São Paulo e Palmeiras. E fui assistir, e aí teve um jogo do Corinthians contra o Santos mesmo. E foi até, eu lembro de muito, eu tenho uma memória muito forte disso. Foi um Santos e Corinthians na Copa Bandeirantes de 93, 94 para disputar a Copa do Brasil de 94, Copa do Brasil de 95. Lá em casa, o Santos também não perdeu o pique. Lá vem o E o Santos começou ganhando, e mesmo com o Santos ganhando, a torcida do Corinthians alucinada. Torcendo e falei, como é que eles estão vibrando e o time perdendo? Enfim, o jogo virou, o Corinthians ganhou por 6-3. Ele de novo! E aí foi aí que eu comecei a ficar... Entendeu? Ó, gente, Fiquei alucinado porque eu achei fantástico aquela torcida apoiar mesmo com o time perdendo. Eu não entendi como é que... E aí, na força da torcida e tal... ó, deixa eu dar um parênteses, ó, gente, eu quero ver quantos likes a torcida alvinegra Alvinegra também. dará nesse vídeo, tá? Porque a gente já fez de outros times aí, ó, o vídeo não foi nem muito bem. Não, agora Então vamos mostrando as camisetas, você vai ver, ó. vai dar. Mas e você sempre. Mas você era meio zoado na escola? Falava assim, meu, você é corintiana, que é Santos, pá. Ou não? Então... A primeira coisa que sempre falam, como é que um cara que nasceu em Santos torce pro Corinthians? Ah, não é? Eu, tipo, a todo minha mundo pergunta fala não é isso. original, olha isso. Todo mundo Acabou fala com isso. a entrevista, muito obrigado. E me fala qual é a cidade do Corinthians que eu mudo pra lá. O bairro lá, o Itaquera, não é? Não é Corinthians, é um bairro. O bairro, é? É um bairro. Mas a maioria é corintiana lá. Não tem Não. Cris fala de Zona samba. Leste, nossa Zona Leste, a maior parte é Corinthians. Assim, a gente também, vamos falar a verdade, a gente é a segunda maior torcida do país. Gente, olha, eu assumo a minha ignorância total. Eu tô encantado porque ele é aquele torcedor de verdade, que lembra, 1900. Não. Porque pra gente, parece que tudo é uma bobeira, porque cada jogo é um jogo e amanhã é outro que ganha, outro que perde, e tanto faz. Ele não, ele você lembra. você acompanha, você vai no estádio, Sabe o Oscar de 1950, que a Norma Desmond perdeu pra... É isso. É isso. Eu Pra sei ele é um disso. jogo. Eu sei disso. Pra mim eu não vou negar que quando eu era mais novo, assim, eu era muito mais fanático. Agora eu continuo torcedor, vacilo e tal, mas depois casar, filho, trabalho, então muda um pouco, né? As tuas prioridades de vida. Até minha esposa ficar grávida do meu filho, eu tinha ido em todos os jogos da Arena. Todos, desde que foi fundado em 2014. Eu tinha ido em todos, mais de 3 vezes. E ela não gosta de futebol. Não, ela gosta de torcer pro Santos, então ela não gosta de futebol. Ah, tá pro Santos? Torce muito. Então, Quer dizer, ela torce pro Então, Santos, até ela não Agora gosta. o Pedrinho sem nossa Santista. Não, ele não vai. Você acha que ele já começou a... Cara, então... Deixe... Não, ele é assim, quando tá comigo, ele fala, não, papai, eu torço pro Corinthians. E grita, vai Corinthians, e canta o hino. Mas aí, quando eu saio de casa e volto, aí ele fala que torce pro Santos. Porque eu não tava lá e eu não faço lavagem de dinheiro. Por que tanta camiseta? Ó, eu sei que não é a mesma desde 1900 lá vai bolinha, mas são tantas, são milhares, são centenas. A gente tem sim embaixo, tem ali. Aqui, assim, eu tenho aqui na casa da minha mãe 162. Ó, 162. Tá, e aí eu tenho mais 30 e poucas em casa, porque... A gente tá na casa da mãe dele, tá? Ou seja... esse aqui era o meu quarto. Deixou no quarto dele. Esse aqui era o meu quarto. E aí quando eu casei e tal, o quarto ficou... Minhas camisas ficaram porque não ia ter espaço no meu apartamento. Ah, sim. E por que tantas camisas? Porque geralmente o time, até o final dos anos 90, tinham 2 uniformes. O uniforme 1 e o uniforme 2. O uniforme titular e o reserva. E aí eu também tenho de goleiro, por exemplo. Eu tenho camisa de goleiro. Ah, sim. Entendeu? Então eu tenho camisa de goleiro 1 e 2. Ah, você tem todas de goleiro? Não, eu tenho algumas. Mas o uniforme 1 e 2 de jogador eu tenho todos. A minha ideia era começar a colecionar desde que eu nasci. Entendeu? E aí, então eu tenho as camisas, eu só não tenho a de 88, porque 87 eu era igual a de 88.
antigamente não mudava muito o uniforme. Agora toda temporada, todo ano muda os 3 uniformes. Lá, gente. Porque dos anos 2000 pra cá, aí lançaram a camisa 1, 2 e a 3. Tem um terceiro uniforme também. E aí... há um colecionismo, eu pesquisei, gente, de camisetas eles são bem espertos. Tem bastante camisa, assim, tem bastante gente que coleciona. E assim, não é brincadeira, não é balela não, mas assim, o time que mais tem colecionador, geralmente são do Flamengo, do Corinthians, e porque os uniformes mudam bastante. Aí você vai falar assim, mas como é que você consegue se comparar? Eu não conheço muitos colecionadores do São Paulo, por exemplo. Até porque a camisa do São Paulo tá no estatuto deles que não pode mudar. Então se você vê, toda a camisa deles é branca, com a lista no peito, e o uniforme 2 é listrado. Então não tem muita graça. Do Corinthians, é verdade. Todo respeito aí, se você aí, Tricolor, ficou a dica pra vocês. Você pode ter 10 camisas aí, você pode falar que é de 100 anos, porque é tudo igual. A gente tem algumas mudanças e tal. Qual que é a mais icônica que você acha mais legal, a mais... que os caras lançaram e falaram, caramba, meu, se é que tem dentre... né? Cara, então, tem muitas camisas que pra mim, não vou dizer que cada uma tem a sua importância e tem uma história, então eu não vou ficar também... Eu tenho uma camisa que tá num quadro em casa, que é o time que ganhou o Mundial de 2012 e tá toda autografada pelo time. Que legal. Então essa pra mim é top. E a sua esposa não lavou ainda? Não, ela tá enquadrada. Interessante, também serve como registro de logotipo. Olha que legal esse DDD Embratel aqui. Tudo ultrapassado, só... tem de tempo em tempo. Não, as marcas... Não, em 98 a gente só usou um jogo, o DDD. Que foi na final do Campeonato Brasileiro de 98. Essa história, né? Muito legal. Foi o que aconteceu, o Corinthians era patrocinado pelo Banco Excel, o Excel Econômico. E o patrocínio acabou na véspera do jogo da final. Que teve 3 jogos, e aí o DDD, lembra que tinha aqueles 3 bonequinhos todos? Então, e aí foi quando eles colocaram só pra final. Só pra final foi nos 3 jogos da final. Por que você tem 3? Porque eu vou explicar. De novo, o que acontece? Goleiro. Não, na verdade não. Essa camisa, então, 98, essa camisa aqui, ela só foi lançada pro jogo da final. Sei. E eu já tinha comprado a camisa do ano, que era do Excel. Eu não tinha como comprar essa. Então o que eu fiz? Eu comprei uma camisa pirata na época. E guardei como recordação. E aí, pirata, você diz, é do camelô, que o cara vende lá. Você vê. E aí depois que eu pude, né, mais velho, aí eu achei na internet pra vender. E essa é uma camisa muito difícil de achar, o DDD Embratel é mais difícil porque foi usada uma vez, 2 vezes só. Mas até as piratas têm um valor histórico. Aliás, aquela que você pegou de 90 e pouco, tem um vestido meio fedorento. Não, essa que minha mãe fez pra mim. Não. Uma das primeiras que você pegou. Do tecido mais pesado. Que a molecada usava na escola, aquele cheiro de suor. Ela carrega muito cheiro. Cara, mas assim, de camisas que eu tenho que são marcantes. Eu tenho uma aqui, deixa eu ver se eu... essa. Usava umas coloridonas ali, que legal. Então geralmente geralmente as que você vê mais coloridas são as de goleiro. Claro, tem essa aqui laranja. Você joga futebol, né? Jogo, mas eu não uso essas. Eu tenho outras camisas também. Por exemplo, eu tenho uma laranja dessa pra jogar. Eu tenho uma dessa cinza pra jogar. Eu geralmente uso as camisas mais legais pra jogar assim, mas eu tenho 2. Por exemplo, essa da camisa aqui, eu tenho 2 dessas. Se você olhar bem, aqui tá apagado, porque essa camisa aqui era que eu ia pro estádio, tá vendo esse fenômeno? Foi quando o Ronaldo se aposentou. Ai, que linda essa. Fenômeno, tá escrito aqui. Tava, né? Tava, porque eu vou lavando. E aí aqui atrás tinha uma hashtag, pra sempre Ronaldo. E essa era a minha camisa da sorte. Você falou que nem sempre tu teve só a camiseta do Corinthians. Você teve de outros times também, né? Eu gostava, nessa época que eu dava aula, quando eu era menor de idade, eu comprava as camisas do Corinthians do ano e aí se sobrasse dinheiro eu ia comprando outras. E aí, conforme depois que eu fiquei mais velho, principalmente durante a pandemia,
eu comecei a me relacionar mais com colecionadores. E aí eu trocava minhas camisas Claro. as antigas minhas de clube, do Newcastle, da seleção holandesa. Mas Eu era trocava- sempre time gringo, nada brasileiro. Tipo, não ia. Pra dizer que eu nunca tive camisa de time brasileiro sem ser do Corinthians, eu tive uma camisa do Atlético Paranaense. Uva só. Ah, do Atlético Paranaense, lógico, não dá pra ficar assim misturando. O que foi quando eles foram campeões brasileiros de 2001. Tive também uma camisa do São Caetano. E só também. E essa que você tá não é? Essa daqui era uma camisa de apresentação. Brincadeirinha. Não, uma camisa do Corinthians original, oficial. Não, tá. Só então, agora é isso que aí que eu queria Faz a chegar. referência, gente, ó, a ZL. Ela é pichado, ó. O que acontece é o seguinte, aí que tá, depois dos anos, nas décadas de 2000, 2010 em diante, começou a ser lançado, tem a camisa de goleiro, uniforme 1, uniforme 2, uniforme 3, a camisa de treino, a camisa de apresentação, a camisa de viagem. É o Star Wars do mundo das camisetas. Pra quem... Para de sair coisa. Isso, que a gente sempre quer colecionar com a perdida. Não Então assim, tem muita... Se for assim, você tem todas as camisas que o Corinthians... Não tenho. Eu tenho as de jogo, que entra em campo, eu tenho todas. Ah, então, essas daí não é tipo assim, camiseta da torcida, é só dos caras que entram em campo. Não, de jogo, É de jogo. É tipo pra dos jogadores. Tá, entendi. Existe a camisa modelo torcedor e a modelo jogador. Essa que você tá usando, por exemplo. Então, essa é a camisa de apresentação. Ah, tá. Mas eu vou mostrar uma diferença. Não tem no Brasil. Eu vou mostrar a diferença de uma camisa de jogo para uma camisa de torcedor. Ó, essa camisa aqui foi usada pelo Fagner. Fagner cantor? É isso. Aquele lá, é esse. Ó, Sério? claro que não. Claro que... Tem o lateral direito do Eles Corinthians fazem chamado um Fagner. joguinhos, de vez em quando, Mas porra, famosos. mas não. Provavelmente o nome dele é por causa do cantor. Corta. Mano, eu cheguei. Ó, se eu reparar, ó, o símbolo é emborrachado. Todas as oficiais, ó, eu sou bem leigo, assim, e tudo que eu já descobri aqui, todas as oficiais, tem tudo um capricho a mais no logo. Não é... O número é meio plastificado, você consegue ver os detalhes nos... Brilha, gente. E a camisa não tem a etiqueta aqui. Tá vendo? Ela é branco aqui e ela não tem aquela etiqueta para não atrapalhar o jogador. Então ela é carimbado. Entendeu? Agora eu vou mostrar. Que sacada, hein? Eu vou mostrar Milhões. da mesma temporada. Esse é o uniforme 2. Só que essa é modelo torcedor. É a que vende em loja normal. O símbolo não é mais emborrachado. O símbolo é tecido. Posso pegar? Pô, claro, pô. O símbolo é tecido. Pô, imita Mas tipo assim, é um bordado Estado de São em Paulo, volta? né? Não. É isso, Estado de São Paulo. É de propósito? Porque foi em 2012, a gente usou um uniforme que tinha o logo do Estado de São Paulo de fundo. Eu mostro, tá aqui, ó. Eu te mostro, 2012. 2012 depois do título, ó. 2012. Cara, é fascinante, velho. É Eu vi fascinante. futebol. Mas é fascinante. Coisa fascinante. Não, Coleção. Aí, ó. Lembra que eu falei da etiqueta que era carimbada? Aham. Ó, A favela? essa, The Favela is Here. É porque o Tite, quando o Corinthians ganhou o Mundial, ele mostrou uma faixa aí escrito isso, The Favela is Here. Aí tem a etiqueta, modelo torcedor tem etiqueta. Pode escoçar à vontade. A jogador é carimbado. Vocês já viram o Bruno na TV. Dá uma olhadinha aí. Bruno Christian. Bruno, tudo bem, meu Bruno? Tudo bem? Da onde você é, Bruno? Sou de Santos. Santos. Isso. Não, e eu fiz uma entrevista também pra SBT com a minha coleção. Ah, é? É. Você apareceu várias vezes. Você já apareceu Na Copa do Mundo, é. quando eu fui pra Copa, não. na Globo. Você apareceu na tribuna, que é Globo aqui, você apareceu no Ratinho. O Ratinho acho que foi o mais icônico. É pra vocês, né? Que eu parei pra ver o Ratinho, eu nunca vejo, mas em homenagem ao meu amigo eu vi. Ganhei o lanche, pô. Um abraço. Ô Bruno, existe algum site onde você possa fazer um check na sua coleção? Então, Check? eu queria muito que tivesse. Teve um rapaz há muito tempo atrás. Vocês entenderam, gente? Sim, Um Discogs só de camiseta. Um IMDB de camiseta. tinha um rapaz que chegou a lançar um livro. Mas ele lançou,
de 90 a 2010. Vai ter que ser site. Poderia ser site. Como que eu vejo, por exemplo, eu tiro foto toda camisa que eu compro, né? E eu deixo ela meio catalogada no meu celular. E aí eu vejo, ano tal. Aí eu começo a procurar, jogo no Google. A minha coleção cresceu muito durante a pandemia. Porque eu tinha mais um tempo ocioso. E aí eu comecei a organizar certinho as camisas que eu não tinha, encaixando nos anos, procurando no Google, putz, essa camisa aqui eu não tenho e tal. Aí eu comecei a procurar. E aí eu comecei a comprar mais. Eu já tinha mais de 100 camisas. Só isso porque, se você parar... Gente, olha o Corinthians, o Nike, né? Vamos facilitar a vida dos colecionadores, né? Então. Esse Mas não a Nike, sai. beleza. Não tem o que falar. O problema são as dos anos 90. Deixa eu Toppler. ver. Não sou nem nada. Você tem camisetas autografadas aí? Quero fazer. Aqui eu tenho a do Roberto, autografada pelo Roberto Carlos, não cantor. Não, sou tão burro. Gente, olha, me acha. Ah, não sou tão burro assim, né, gente? Eu pensei que fosse Roberto Carlos. Não, outro. Ah, sei, o Roberto Carlos foi famoso nas épocas. Acho que ele era o chute mais potente. Isso é outra coisa que eu não entendo no futebol. Ah, parece uma celebridade, vocês viram deuses. Tinha um comercial que a mina tava na Itália e ela falava Roberto Carlos. Isso, é isso. Roberto Carlos. Cara, é que assim, o Aí depois futebol... esquecem do cara totalmente, viram nada. Eu explico muito assim, da mesma forma que as pessoas se emocionam com filmes. Vou dar um exemplo com vocês, se emocionam com filmes ou ou com uma novela. Pô, eu não sou noveleiro, mas eu, por exemplo, na Vida Brasil, tinha o Divino lá, eu gritei gol do Chupetinho. Chupetinha lá. Envolve emoção, é uma ficção. Você colecionou outra coisa, não? Eu também tenho o álbum do Corinthians. Teve um álbum que o Corinthians lançou. Eu coleciono álbum de Copa, toda Copa eu coleciono. Inclusive esse última Copa eu colecionei 2, porque o Pedro queria colecionar. Com 3 anos ele já queria. Não, com 3 anos ele já queria. Mentira, eu queria colecionar 2 porque pra ter a sensação de colar a figurinha com ele, de ele sentar, de errar a figurinha, eu brigar e aí eu tomar bronca porque eu tô brigando com ele. Mas assim, talvez não. Analisando bem assim a questão da minha coleção, eu acho que o reflexo da minha paixão pelo Corinthians, pela minha torcida, por ser um torcedor fanático assim, é na minha coleção. Eu acho que é onde eu guardo as minhas memórias de... Eu sei, por exemplo, essa camisa foi o Corinthians que ganhou o Campeonato Paulista de 2001. Eu sei, eu olho, eu vejo e sei qual que é o ano e quando... Eu derrubei, eu não gosto. Deixa ela no chão, tadinho. Fui eu. Então eu tenho plena noção de todas as camisas que estão aqui. Não adianta pegar uma escondidinha, não. Não, qualquer camisa daqui eu sei. A mais antiga é a de maior valor, é isso ou não? Necessariamente. Sim. É que tem vários pontos, né? Essa aqui que é a mais antiga que eu tenho, foi usada em 90, que foi o primeiro título brasileiro do Corinthians. Gente, pra quem era bem do interior, Calunga, a gente só via, ninguém sabia o que era Calunga. Eu também só fui entender depois que era uma loja de informática. E aí ele era um conselheiro do Corinthians. Ele é um conselheiro do Corinthians. O dono. O dono da E ele Calunga? patrocinava. Porque também tem uma entidade espiritual, né? Por um segundo achei que fosse. Calunga é um pai, ser, né? Pode ser. Aí, assim, conforme vai passando os anos, foi o que eu te falei, tem 2 pontos. Tem a questão do tempo, do ano da camisa, e também do quão rara ela é. Se tiver um defeitinho, por exemplo. Não, em questão de raridade. Por exemplo, essa daqui foi vendida poucas. Bruno, ela vale mais do que essa aqui? Depende. Depende de quanto o cara quer essa camisa. Mas é mais fácil achar essa do que essa. Tanto que eu falei do logo. Né? O Corinthians joga no primeiro jogo da final com uma fita escrito Embratel em cima, porque como saiu o patrocinador um dia antes, eles tiveram que colocar uma estampa, uma fita escrito Embratel. Aí no jogo seguinte coloca DDD Embratel. E então, tem colecionadores... Qual o jogo mais inesquecível? Da minha vida? Já. Do Corinthians?
Cara, é muito engraçado, porque pô, eu tava na final da Libertadores, né? Eu vi o Corinthians ser campeão da Libertadores no Pacaembu. Mas o jogo mais emocionante pra mim foi as quartas de final contra o Vasco. Não foi contra o Santos, do Neymar, nem nada. Nem a final contra o Boca. Foi maravilhoso contra o Boca, eu esqueci. Isso em 2012. Corinthians e Vasco, um deles vai pra semifinal da Libertadores. É que aquele jogo do Vasco foi a primeira vez que a torcida do Corinthians começou a cantar aquele Vamos Corinthians, essa noite teremos que ganhar. E assim, o técnico foi expulso, foi pra arquibancada, o cara fez o gol. Então, pra mim, é o jogo da minha vida, assim, do contra o Vasco. E talvez ainda não tenha acontecido o jogo da minha vida, porque eu ainda não levei meu filho pro estádio. Talvez qualquer jogo que eu for levá-lo vai ser o jogo da minha vida, porque eu vou estar correndo com meu filho no estádio. Mas vai ser emocionante, certeza. E ele pira? Ele é muito pequeno, né? muito criação, né? O futebol ainda mexe com crianças? Mexe. Depois assim, a gente vê bicicletas, gibi, não... Você ganhou alguma de algum jogador? Não. Você chegou perto de algum jogador? Pô, como amigo? Ou não? Eu ganhei, então, a minha camisa aqui. É mais com rede social. A minha camisa que é enquadrada, eu ganhei porque um amigo meu tinha Corinthians ganhando Libertadores. Ok? O jogo seguinte era Corinthians e Fluminense. E um jogador, o Rodriguinho, que jogava no Fluminense, era irmão de um grande amigo meu, do Luquinhas. E eu falei, Luquinhas, pelo amor de Deus, pede pro Rodriguinho trocar a camisa. Pega uma camisa do Corinthians pra mim, pelo amor de Deus, o Corinthians acabou de ganhar Libertadores. Pelo amor de Deus, eu faço que puta. Aí ele disse, não, deixa que eu falo com ele. E aí eu tava no estádio, nesse dia no jogo, assistindo o jogo. E aí eu tava vendo o jogo e tal, e aí no intervalo do jogo, Corinthians e Fluminense, eles jogaram o Emerson Sheik do Corinthians, que fez os 2 gols da final da Libertadores. Amanda, senão você já falando. Jogou com o Rodrigo. Você tem o trabalho pra editar. Obrigado. Eu tô imprimindo inteligência. Jogou com o Rodriguinho no Fluminense, mas o jogo foi contra o Português. Aí eu vou colocar a cara daquele cara do pagode. Isso, ele tava jogando na Portuguesa e ele era amigo do Emerson. Aí no intervalo do jogo, eu vi ele chamando o Emerson Sheik pra trocar a camisa. Eu comecei a gritar na arquibancada, vibrando, e todo mundo olhando como se eu fosse louco. Porque, pô, ele tava trocando a camisa com o cara e eu sabia que aquela camisa ia ser minha. E aí foi essa camisa de jogador que eu tenho. Eu também tenho... E a que tá enquadrada? E a que tá enquadrada, autografada por todos os jogadores, que não tá aqui. Eu tenho uma camisa aqui que uma vez teve um jogo na praia, de futebol de areia, Copa Liga Verão, que o Corinthians jogou... Copa Verão? Copa Liga Verão, de futebol de areia, que o Corinthians jogou. E aí, o que aconteceu? Acabou o jogo, os jogadores jogaram pra torcida a camisa. E você pegou? Não, eles jogaram e ficou preso na rede, lá em cima. Aí eu vi a camisa. Não, eu vi a camisa e eu falei, ai gente, que pena, não vai dar pra pegar. Não vai dar não. E aí eu comecei a incentivar todo mundo a ir embora da arena. Ah, gente, acabou, não vai dar pra pegar. Não vai dar pra pegar, não dá pra pegar. E caíram na tua conversa? Caíram. Tava chovendo. Não vai dar pra pegar. Aí quando ficou só eu e a polícia militar mandando a gente ir embora, eu falei, cara, olha a camisa lá. Deixa eu só tentar uma coisa. Aí o cara falou, você tem 5 minutos. Aí eu comecei a chacoalhar a rede, a camisa começou... Pulou, caiu na minha mão. Que mecanismo. É Corinthians, né? É Corinthians. Tinha que dizer. Tinha que ser Só Corinthians. lagar, mano. Então essa camisa é engraçada. A John Crawford patrocinou uma época. Joe Crawford era dona da Pepsi. Ah, a Pepsi foi um dos grandes patrocinadores do Corinthians. Ah, mas essa daí é linda, né? Ó, essa daqui é quando o Corinthians fez 90 anos. E aí é o símbolo de 90 e fizeram uma camisa que remetesse a 90 anos. Essa eu queria até pausar com você. Ó, Que linda essa, rapaz. Que lindo, olha. É Docha. camurça, é. A galera jogou com esse? Jogou um jogo Que lindo. que é muito quente. E nos anos 90... E tem isso também, tem umas camisetas que é só comemorativas É. pra um jogo e não Nos se usa anos mais. 90. Mas não é do bom lá. Os anos 90, as camisas... Vamos com você que tivesse usado. As camisas de jogador eram iguais às camisas que vendiam na loja. Então esse tecido aqui, se você pôr a mão, é muito quente. Ah, é o tal que eu falei. Que lembra aqui do recreio, né? E eles jogavam ele é com quente, ela. mas tipo assim, você percebe que é um sintético, que não vai... Mas deve ter outras bem mais... Bom, gente, e é isso.
Bruno, mais alguma coisa? Ah, não, é isso, gente. Se você tá assistindo o vídeo aí, tiver alguma camisa do Corinthians antiga aí, pô, jogar na gaveta, nas traças aí, manda pra mim que eu cuido vou dela. deixar o arroba Com dele. maior carinho. E vai ficar bonitinho, vai Com pegar maior carinho. Eu na... ganhei camisas de pessoas assim. Vou deixar o Eu arroba tenho dele. uma professora da época da escola, há pouco tempo ela me deu. Por causa disso. Vou deixar o arroba dele do Instagram. Por favor. Contacte ele. Isso, dá Inclusive o Corinthians, né? minha coleção aí, se quiser aumentar aí e me ajudar, fica muito feliz. Não é? E se quiser mandar um pix, manda para Miguel Andrade 100@gmail.com. Colabore com o canal, não é? E deixe também E o a seu camisa like. E deixe também o seu like e se inscreva no canal. Se você ainda não está inscrito, tá bom? Aperte o sininho, não é? Ative as notificações. E ative as notificações, aperte o sininho. Gente, ó, vai depender. Se vocês quiserem ver mais, a gente vê mais, já tem muito mais história, gente. Olha quanta coisa tem ainda, tá? Então. Se quiserem saber mais alguma coisa. Então dê bastante like, comenta aí que a gente volta aqui no grupo, se ele permitir. Lógico que sim, com certeza. Falar do Corinthians também é um prazer. Só um parênteses que eu queria fazer, se a camiseta for muito valiosa, você pode mandar primeiro pra minha casa, Avalie. que depois eu encaminho para o Bruno. Mediante o pagamento. Marco Beleza. Malandrão, não. É isso. A gente. Marco. A amizade é tudo. A amizade é Dá um tudo. pause no meio da tchau. Tá. Valeu, gente! Até a próxima, tchau. E vai Corinthians.